Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna, vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje temos a leitura da Bhagavad Gita, do capítulo 18, versos 60 e 61. Leitura em sânscrito. Swabhavayena kaunteya nivadaksvena karmana kartum neshasiyan mohat karisyasya vasopitat ishvarak sarva bhutanam hirdidesharjuna tishtati brahmayan sarva bhutani yantrarudani mayaya. Tradução. Verso 60. Sob a influência da ilusão, você está agora recusando agir segundo a minha direção. Porém, compelido pelo trabalho que nasce de sua própria natureza, você acabará fatalmente agindo, ó filho de Kunti. Verso 61. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó Arjuna. O Arjuna está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita de energia material. Mais uma vez, verso 60. Sobre a influência da ilusão, você está agora recusando agir segundo a minha direção. Porém, compelido pelo trabalho que nasce de sua própria natureza, você acabará fatalmente agindo, ó filho de Kunti. 61. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, o Arjuna, e está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita de energia material. Gratidão, Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Yananjala Shalakaya Chakshurum Militanyana Tashmahi Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, com essas palavras de Krishna, a gente pode deduzir algumas coisas, né? Que, por exemplo, todas as entidades vivas vão se libertar, vão se liberar. Em algum momento, todos nós vamos sair da simulação, né? Ele fala que a gente está sob a condição de de uma máquina, entre aspas, né? Que a gente está nesse corpo que é um corpo passageiro, né? Que a gente utiliza os personagens de forma didática para em algum momento a gente amadurecer e sair dessa simulação que é esse mundo, entre aspas, material, né? Dito material. Eu estava reparando, assim, seguindo as instruções de Krishna, seguindo as instruções que ele mesmo fala que a todo momento nós estamos sendo direcionadas pelo Paranatma, e só que a gente não está alinhado, né, com essa instância. Então, na verdade, a gente tem que alcançar a instância da consciência, se alinhar com o nosso divino, né, que Krishna, e conseguir ouvir, entre aspas, as direções que ele dá a todo momento para o nosso ser. Então, assim, eu reparei que o capítulo 18 é o capítulo mais longo, né, da Bhagavad Gita, que é o capítulo da perfeição da renúncia.
Então, eu meditando nesse ponto da renúncia, né? Quando a gente fala em renúncia, a gente fala em algo que a gente sente uma dor, né? Porque para a gente renunciar de alguma coisa, a gente tem que estar apegado a alguma coisa. Então, as coisas que a gente se apega, desapegar das coisas que a gente se apega, dói, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho às vezes árduo. Então, quando a gente entra no caminho da virtude, no caminho de volta ao Supremo, a gente tem que renunciar de muitas coisas, né? A gente tem que renunciar, às vezes, de lugares que a gente gosta de frequentar, mas que para esse propósito não estão alinhados ao propósito, né? A gente tem que, às vezes, abrir mão de pessoas que são tóxicas, a gente tem que abrir mão de hábitos que são tóxicos, vícios que a gente tem, de alguma maneira. A gente tem que abrir mão, às vezes, de ideias muito arraigadas em nós. Então, são muitas renúncias, que é aquela velha história, né? Cada escolha implica uma renúncia, né? Então, quando a gente escolhe, a gente sempre renuncia a alguma coisa. E isso dói. Renunciar não é um trabalho de uma pessoa imatura. As crianças, elas não renunciam, elas não entendem isso, sabe? As crianças, a gente fala, elas só pensam no prazer, elas só pensam naquele momento da sensação, né? Então elas não conseguem discernir que que aquilo é bom para elas, que elas têm que abrir mão de algo para alcançar algo melhor, né? Mas os campos do modo da bondade, eles têm eles exigem isso, né? Que a gente renuncie de coisas que não, do modo da paixão e do modo da ignorância. Então, e para isso, a gente chegar nisso, o ser que chegou no ponto de olhar, né, uma coisa que dá prazer para ele, para os sentidos dele, e falar, não, escolher renunciar ao prazer pela inteligência, né? Quando a inteligência está acima da mente, do prazer sensorial, a gente vê aí um ser humano amadurecido, né? Um ser humano que chegou num ponto onde ele faz escolhas saudáveis, ele faz escolhas claras, né? Ele faz escolhas com a inteligência dele. Então, quando esse ser humano entra no caminho da virtude e chega nesse ponto, que é muito bonito, né? De ver uma pessoa virtuosa, né? É tão lindo de ver uma pessoa que, apesar de todas as coisas que estão aí fáceis, né? É fácil hoje em dia a gente fazer o mal, né? É fácil a gente manipular as pessoas, é fácil a gente pegar o que a gente quer, é fácil isso. É fácil você ter prazeres rápidos, é fácil você a todo momento ter. A gente é muito. A comida é muito acessível, a, assim, o dinheiro, tá muito fácil hoje em dia, né? É fácil a gente escolher pelo caminho, né, da degradação, né? Então, você tá nesse mundo de forma lúcida e escolher fazendo os caminhos da virtude, né? Um ser que escolhe ser honrado, isso é muito bonito, né? Isso é muito, nossa, é emocionante, eu acho, na minha opinião. E quando a gente chega nesse ponto de amadurecimento, quando o ser chega nesse ponto, quando ele se torna virtuoso, quando ele se torna elevante, elegante existencialmente, ele toca Krishna, né? Ele toca Deus, porque Deus tem essas qualidades opulentas, de virtudes elevadas. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente entra a senha conecta, sabe? O Wi-Fi, a gente capta o sinal. E aí, nesse momento que a gente entra na conexão do divino, aí a gente
tá em outro patamar, né? O patamar é outro. Aí, realmente, nós não estaremos alinhados nesse mundo. Então, provavelmente, quando você chegar nesse ponto, quando se você está aqui, você realmente já está muito maduro. Se você está ouvindo todos os ensinamentos védicos, você já passou por muitas coisas e você realmente já chegou num ponto que você pode entrar cada vez mais no caminho da virtude. Então, quando você chegar nesse ponto, você vai provavelmente olhar as coisas desse mundo e falar: nossa, eu tô aqui, mas definitivamente eu não pertenço a esse lugar, entendeu? Então, o ser que chega nesse ponto amadurecido e conectado com o divino, ele percebe que esse mundo já não é mais para ele, entendeu? E aí o trabalho é se conectar com as instruções de Krishna, né? Fazer o sadhana, manter a mente fora do condicionamento e cada vez mais renunciar ao quê? Ao modo da paixão e da ignorância, renunciar às coisas que não se alinham a este caminho, né? Então, como se você estivesse caminhando e tirando os pesos, né? Tirando os pesos do corpo, as malas, as mochilas, os casacos e, sabe, tirando todos os excessos, né? Porque o ser elevado é leve, né? Ele é leve e ele caminha de forma sem esses excessos de bagagem, né? Então, a gente, nesse caminho, vai renunciar. No primeiro momento, pode parecer pesado, pode parecer difícil, doloroso, mas com o tempo você vai olhando, vai falando: nossa, não é que ficou mais tranquilo, mais leve, né? Não é que eu tô mais em paz, não é que é isso aí mesmo. E quando a gente começa a tocar esse ponto do divino, quando a gente começa a se conectar com Krishna verdadeiramente, a gente começa a sentir Ananda, felicidade plena, bem-aventurança. E aí tudo muda, né? E você cultivar a alegria, a felicidade, e você estar conectado com esse princípio tão maravilhoso que é Krishna, você entra num patamar de estar no mundo, mas não pertencer a ele. Estar no mundo, mas estar em outra dimensão, assim, né? Então, não acho que é uma coisa fácil, como eu digo, não são caminhos fáceis, porque a gente depende muito da gente estar disciplinado, da gente estar focado, né? Da gente estar renunciante, da gente estar austero e a gente estar se reformando. E quando eu falo isso aqui, né, parece que, assim, eu não sou perfeita, eu tenho um monte de defeitos, né? Ninguém de nós é perfeito. A gente tem muitas sombras e só que assim, a gente tá tentando cada dia mais olhar essas sombras e iluminar essas sombras. E cada vez mais, mesmo que venha um impulso às vezes de, né, de errar ou de a gente está sempre olhando e vigilante né, nos nossos passos para a gente fazer a coisa certa, por mais que a gente não seja perfeito, entendeu? Então, a gente não pode ter esse delírio que a gente é perfeito, né? Que a gente está. Não, a gente tem um monte de defeitos e isso tem a ver com ter a mente condicionada e tem a ver com vários aspectos até da personagem. Então, não se identificar com isso, mas não brigar com isso. Quando vier um sentimento, alguma coisa que não é bonito, olha, aceita, não briga. Olha aquilo, observa, usa a sua inteligência, porque você não é aquilo, não se identifica com aquilo. Usa a sua inteligência, olha, não briga, aceita. Você vai entrar no sentimento e sair o mais rapidamente dele com a sua inteligência, com o seu racional. Então, não é para deixar de sentir, não é para deixar de ser, mas é para olhar aquilo, racionalizar, entender e sair daquilo o mais rápido possível para você não entrar
nessas lástimas, né? Nesse pântano das emoções, né? Porque se a gente também se enreda muito nos nossos dramas, a gente fica naquele samsara, entendeu? Então, tô falando isso porque a gente, nós mulheres principalmente, temos muitos altos e baixos emocionais e hormônios, então a gente tem que aprender a usar a nossa inteligência, a nossa racionalidade para olhar esses sentimentos e entender que eles são passageiros e que eles nós não somos eles, né? Nós só estamos convivendo com eles a todo dia, que são esses desafios aqui do mundo dito material. Então, nesse momento que a gente alcança esse patamar de plenitude, né? Esse patamar que às vezes a gente não mantém ele, mas a gente acessa ele, né? Com as nossas práticas espirituais, a gente cada vez está mais próximo e cada vez mais leve com as nossas renúncias, com as nossas escolhas do caminho da virtude. E esse é fatalmente isso vai levar à nossa autorrealização. Então, vamos fazer todos os dias boas escolhas, vamos nos manter ancorados na sala dos mantras, nas nossas práticas espirituais, né? E não se identificar com esse personagem, nem com esse mundo, porque ele é uma ilusão. A verdade, ela reside no nosso coração, a verdade, ela está no amor de Krishna, ela está nas almas até que a gente ama, ela está no amor que a gente tem nos nossos animais, no Ananda, na felicidade plena, nas coisas elevadas, né, que a gente pode se conectar. Então, a cada dia a gente tem que lembrar que nós não fazemos parte desse mundo, apesar de estarmos aqui, ele é funcional. Quando o indivíduo atinge a compaixão e quando o amor ele supera, né, a necessidade de ter poder, a gente pode se libertar daqui e não vamos mais renascer, né? Nós agora estaremos em uma condição mais plena e mais adequada à alma, mais conectada com o Supremo. Ok? Então, vamos a cada dia caminhando aí nessa direção. Namastê, Hare Krishna. Gratidão pela presença e gratidão pela oportunidade de estar aqui. Hare Krishna. Só parar a gravação aqui, gente.